Saudações, eu sou William Moraes e eu vou fazer mais uma leitura de uma experiência extracorpórea que tive nestes dias e vou comentar ou durante ou no final. Eu tenho que perceber depois o que é melhor, ou durante eu perceberei. Eu escolhi aqui uma do dia 25 de novembro de 2023, embora eu tenha tido uma experiência no dia 23, no dia 24, no dia 25, no dia 26. Dias seguidos. Mas eu escolhi esta daqui e vou ler e comentar o que eu deduzi ou percebi durante essa experiência. Eu estou gravando durante o dia, então pode ser que tenha mais barulho, tá? E eu vou tentar editar esse vídeo o mínimo possível por causa de tempo. Eu quero não ter que assistir de novo. Então, se eu achar que eu engasguei, eu vou continuar, só para não ter que assistir novamente, porque é tempo e eu também não gosto de ficar me escutando de novo, não. Vou melhorar apenas a iluminação e áudio. Eu estava voltando para casa, o que é muito comum eu perceber quando eu estou voltando para casa, que eu estou fora do corpo. Então, entrei na minha casa e quando eu chego na sala, eu vejo a minha mãe mais nova. Então já teve aquele alarme de, espera, mas minha mãe? Como a minha mãe? Minha mãe não está mais com o corpo físico. E eu pensei, estou fora do corpo. E olhei bem e falei, você não é minha mãe. Ela fez um sinal de que era isso mesmo, não era minha mãe, com aspecto mais novo. Eu perguntei a razão da visita e ela me falou que era para uma aula. Eu fiquei animado, empolgado, talvez até demais, perceberão. Ela iniciou uma explicação que eu vou ser bem honesto. Eu poderia ter prestado atenção, mas eu não quis. Eu queria fazer as minhas perguntas e eu a interrompia. Eu perguntei de onde ela vinha e disse que vinha de fora. E eu captei que era de onde não há forma. É apenas mental. Isso foi uma captação, além do espiritual, tá? Ela não veio de fora, porque estávamos no mundo espiritual. Então ela veio de cima, de além. Ela tentava falar, e era uma coisa complexa, mas sei lá, eu poderia ter prestado atenção para tentar reproduzir. Eu perguntei o que ela achava dos humanos, interrompendo, né, a moça. E ela foi até paciente, porque ela parava de falar as coisas difíceis e me respondia. Aliás, ela mudou de forma para uma moça que nunca vi na vida, uma moça comum. Não era mais parecida com a minha mãe. A resposta dela para a minha pergunta sobre os humanos foi que não os achava chatos, mas não chegavam a ser interessantes. Como teve essa pausa, quando ela disse que não os achava chatos, eu já antecipei um ahá, então você gosta da condição humana. E ela sorriu dizendo, não escutou a segunda frase? Ela, um sorriso bem sutil assim. Eu tinha escutado e falei que alguns são, pelo menos, interessantes. Tentando rebater, né? É porque ela disse, a pausa dela, quando ela falou, foi quase que junto comigo, mas deu para entender o que ela tinha falado. Mas ela falou um pouquinho antes. Mas eu já estava naquela de externar, né? Ela decidiu parar de dar aula e me levou para o quarto antigo da minha avó. Aqui eu poderia explicar que a minha casa aqui mudou completamente. Hoje, onde é o meu quarto, era uma cozinha. Do lado da sala, tinha um quarto, lá do outro lado, tinha um quarto da minha avó, que não tem mais, porque depois que ela se foi, a minha mãe fechou a porta e meu primo construiu uma outra casa a partir desse quarto, então já não pertence mais à minha casa. Entrou nesse quarto que existia antigamente, já falei várias vezes disso aqui, sobre construções antigas, e era o quarto da minha avó. Haviam 3 pessoas lá, mais uma moça, mulher na verdade, e outros 2 homens. A moça estava escorada na penteadeira da minha avó, era antiga mesmo.
Era o quarto da minha avó, como era. Eu lembro dele. Os outros dois estavam sentados na cama da minha avó, que era uma cama de casal. E eu vi, eles estavam em posição de meditação, sentados com as pernas cruzadas. Eu vi detalhes das roupas. Aqui talvez eu não descrevi, talvez valesse a pena descrever um pouco, porque era muito detalhado, com os cortes meio estranhos, com botões, com fivelas, com cortes que era um pouco fora do comum. Os cortes, a textura parecia uma textura um pouco de couro de cobra, não sei se era alguma coisa nesse sentido, ou pelo menos era a reprodução disso. Eles não estavam com óculos escuros, mas senti uma vibe meio Matrix, assim, sabe? Morpheus recebendo alguém para conversas, uma coisa nesse sentido, algo até um pouco punk, um pouco futurista, mas um pouco retro, sabe? Era difícil de explicar, mas olhei todos eles nos olhos. Eram expressões sérias, mas não agressivas, não eram amorosas, mas havia talvez mais inteligência do que o comum, e isso é curioso, e eu sustentei aquilo ali, olhando bem nos olhos. Eram aparentemente uma idade de, sei lá, 30, 40 anos, não eram tão velhos assim. E a moça disse que todos eles estavam ali em formas limitadas temporariamente. E eu disse que as suas formas estavam bem ricas em detalhes e que isso era indício de estarem curtindo a tal descida no plano de manifestação, porque sim, era magnífico. Isso eu falando, tá? Porque era magnífico é magnífico ter uma forma corporal. E eu ainda falei, apontando para mim, né? Olhem isso. E me movi, falei, sabe, pernas, braços. E eu me sacudi, inclusive. Feliz, todo feliz. Esse é o sinal da escola, me desculpem, eu não vou realmente cortar o vídeo por causa disso. Eu me sacudi, todo feliz, e naquele instante eu me senti um boneco de fantoche. Eu tive uma leve percepção do ponto de vista mental, e eu acho até que foi induzido por um dos homens sentados que me olhavam. Foi alguma coisa, um empurrãozinho. E eu parei, dizendo, tá bom, é limitado. Porque uma vez que você olha de fora, é bem limitado. Mesmo o plano espiritual, que é muito, muito superior em termos de liberdade e desenvoltura do que esse aqui. E eu cheguei a dizer, mas é divertido por isso também, pela limitação. Falei, é como um jogo. E eu estava muito empolgado, como eu disse no início. Mas, apesar disso ter, até de certa forma, me pareceu, contagiado os quatro, eles pensaram... Sabe quando você vê alguém muito, muito feliz com uma condição e você fica, poxa, que bacana. Eu percebi que o meu encantamento é maior em estar fora do corpo físico. E para eles, estar dentro do mundo espiritual é como eu estar no corpo físico. Na verdade, provavelmente não na mesma proporção. Mas entenderam o que eu quero dizer? Que ao mesmo tempo que eu os contestava de que era muito interessante estar fora do corpo físico, do mundo espiritual, o que podia ser feito ali, eu percebi que eu fico muito melhor, muito mais radiante, feliz no mundo espiritual do que aqui, verdade seja dita. Então, nada mais justo que eles estivessem mais felizes fora do mundo espiritual, apenas no plano mental, onde não temos condição de avaliar como é viver. Não tem fronteiras, né? Tudo é pensamento, é diferente. E eu tenho que resumir, porque ficaram
mais tempo comigo ali, a ponto de me darem uma tarefa de ir a um lugar com um deles, e me lembro de ter ido. Não lembro o que aconteceu lá. Eu me recordo de estar voltando na rua para casa outra vez, mas aqui eu falei que não me recordo, mas depois eu me lembrei. Vou dar uma pausa aqui para dizer que eu lembro de algumas coisas. É meio estranho, porque me mostraram 2 dispositivos que, pelo que eu entendi, eram naves nas quais eles vinham. Porém, eram dispositivos pequenos que depois se desdobravam e ficavam muito... cabiam na palma da mão. 2. E que eram mais. Inclusive, nesse processo de caminhada, eu vi que tinha mais deles. Não eram apenas os 4 que eu comento aqui. Vieram em conjunto. Vamos lá, um trabalho de campo, né? 2 dessas naves. Não sei por que eles precisariam dessas naves para transitarem. Talvez, não sei. Sei que eu acidentalmente meio que atrapalhei uma delas, a quebrei, não sei o que eu fiz, caiu. Eu lembro que eu falei algo do tipo, ops, acho que vai ter que caber todo mundo numa nave só. Falei uma coisa nesse sentido. Eu lembro desses flashes. E aí você me pergunta, mas você não lembra? Então, quem nunca ficou bêbado aí? Na verdade, eu nunca fiquei bêbado para esquecer, mas é muito comum, né? Estamos no estado alterado de consciência quando estamos lá fora. E em alguns momentos há picos e picos. Quando eu realmente firmei a lucidez de falar, espera, estou fora do corpo mesmo, deixa eu avaliar. Eu estava voltando para casa novamente e eu vi um desses homens, que não eram os 4, nenhum dos 4 que estavam, dos 2, né? Porque as outras 2 eram mulheres, não era nenhum dos 2 que eu já tinha visto antes. Ele estava no alto de uma varanda de uma casa do outro lado da rua, uma varanda que não existe, a casa estava num formato diferente. Eu vi que ele me olhava do alto dessa varanda, eu voltando para casa, eu fiz um sinal de que sabia muito bem quem ele era, nesse sentido, né, de visitante. Mas quando eu cheguei perto da minha casa, eu escutei uma música vinda da minha casa. E era uma música do Pink Floyd. E o volume foi aumentado muito, e eu acho até que por indução minha, vontade minha. Porque eu escutei a música e falei, puxa, muito bacana. E sei lá, escutar música fora do corpo é diferente. Aumentei o volume e me deixei embalar. Eu tocava uma guitarra imaginária e é engraçado que a guitarra não apareceu. Era um solo, se eu não me engano, do David Gilmour. Acredito. Depois vou até procurar qual das músicas, porque agora eu sou fã do Pink Floyd, mas eu não conheço muito as músicas por nomes, porque eu sou de uma época em que você baixava as músicas e convertia, ou tinha uma coisa assim que transformava faixa 1, faixa 2, faixa 3. E aí eu não sei os nomes das músicas, eu sei que música é. E a música tocou muito alto, mas pura, cristalina, de uma forma diferente. E eu na rua me embalava, como eu fico no ônibus às vezes. Às vezes as pessoas estão me vendo, eu estou escutando, toco bateria, balanço a cabeça, fico empolgadaço, porque eu não vou me constranger por ninguém, não. Me desculpem. Se é para alguém, sei lá, influenciar o comportamento do outro, que seja eu, mostrando para as pessoas que podem ser mais livres, soltas, que não precisa dessa rigidez toda, e não o contrário. Não quero me tornar uma pessoa assim, não. Acho que já desisti disso, né? A essa altura da vida, com 44 anos, já foi. Para as cucuias, como diria minha avózinha. E fiquei nesse meu show na rua, o homem me olhando, e eu gritei para ele, falando, vocês estão vendo? Eu acho que ele sabia do que eu estava falando. Como é interessantíssimo isso aqui no geral, né, os planos de manifestação. E que algumas músicas, eu gritei, algumas músicas precisam mesmo ser tocadas bem altas de vez em quando, para que sintamos de verdade o seu poder, eu afirmei, e deixei rolar. Deixei rolar, e nesse processo
de embalo, eu acordei. Eu escutei essa música, dizem que é muito difícil escutar música, não sei, por causa do processo do cérebro, assim como é ler, né? Partes que estão inativas enquanto estamos dormindo, mas talvez, mas um indício de que eu estava realmente fora, eu escuto perfeitamente, até melhor do que aqui, como eu disse. Às vezes músicas que não são daqui, neste caso era uma música daqui, uma música bem mais trabalhada. Eu tenho um gosto musical bem específico, assim, tem algumas músicas que me irritam e me agridem de um tanto. E eu acho isso muito interessante, na verdade. Um dia eu quero saber mais do porquê algumas pessoas se encantam tanto com as músicas que para mim são não só simplórias, mas irritantes mesmo, sabe? Ofensivas, sei lá. Quando outras são mais construídas, mais trabalhadas. Existe toda uma questão estética, não estética do significado de beleza, de elegância, talvez. Enfim, sei que essa foi a experiência e está passando um carro vendendo alguma coisa. Não sei se é o carro da pamonha, passou semana passada e me atrapalhou fazer a restauração de um vídeo que eu tinha perdido. Mas eu não vou cortar, vou concluir aqui em breve. Vou dizer isso, que o que ficou dessa experiência para mim, eu tive que cortar porque ficou muito alto o moço vendendo ovos, 2 pentes de ovos. E para concluir, fica essa questão da perspectiva de, poxa, fora do corpo eu me sinto tão mais vivo, amplo, livre, e ao mesmo tempo que eu sinto que não é real de verdade. Eu acho que essa palavra, o significado dessa palavra precisa ser revisto. É um plano de manifestação, de visualização e interação. Acho que todos eles acabam sendo até o plano mental. E bobear até mais do que os de baixo. Quanto mais embaixo, menos conectados estamos com os outros. É mais individual. É onde temos um senso de individualidade maior. No espiritual, há uma conexão maior. Você se mistura, como eu disse, né? Com frequência aqui, que eu sinto que as outras pessoas estão sentindo com mais facilidade fora do corpo. A questão empática, né? Às vezes eu sofro o sofrimento deles, o que é um treinamento que tem que acontecer de não posso, se eu quero ajudar, eu não posso, né, sofrer o que ele está sofrendo assim, nessa mesma intensidade. E fora das camadas espirituais, o plano mental, onde deve ser muito mais conectado. E é isso, por mais que eu negue, eu tenho que admitir que, por mais que eu me esforce para viver aqui e fazer o que eu posso para ajudar os outros, transformar vidas, fazer com que vidas fiquem mais interessantes, eu fico muito mais empolgado quando eu estou fora do corpo. É um outro patamar, é um reforço de que existe, sabe? Quando eu estou lá, é como se eu estivesse aqui, em termos de reconhecer o senso de presença, porém com um nível de percepção muito maior, em todos os aspectos. E eu deixei de ter uma aula interessante, mas acho que tudo é válido, como uma criança que está escutando algumas coisas na primeira vez, às vezes eles notam, de repente está cedo para ele saber dessas coisas ou assimilar essas coisas, como eu com a minha sobrinha. Tenho conversas com ela que eu vou medindo o desenvolvimento dela ali, intelectivo, né, para perceber se eu posso continuar nessa linha ou se não, ela vai jogando um monte de perguntas e eu respondo para ela. E eu acho que aconteceu um pouco disso. Essa foi uma das experiências que tem acontecido comigo. Deixem suas perguntas nos comentários. Isso ajuda que eu faça o próximo vídeo, que é o vídeo de perguntas e respostas. E vamos interagindo. Eu respondo todo mundo, nem que seja no comentário. E algumas respostas eu trago para cá, porque eu acho que pode ser interessante para outras pessoas também. Então, é isso o que eu trouxe para hoje. Muito obrigado por sua atenção. Hasta.